Você tem vontade de fazer intercâmbio, mas acha que não tem dinheiro? Então assiste esse vídeo que eu vou te contar como que eu fui para Londres em 2012 sendo estagiária e vou te dar dicas de como você economizar para conseguir realizar esse sonho. Mas antes, se inscreve aqui no canal, né, para me ajudar a continuar fazendo esses conteúdos por onde eu estiver aí pelo mundo. Eu já contei nesse vídeo que tá passando aqui em cima que eu tô de mudança para fora do país e agora estou indo para o meu terceiro intercâmbio. Já morei nos Estados Unidos, que eu vou contar numa outra oportunidade, e também já morei em Londres por um mês, 40 dias, que é o que eu vou explicar aqui nesse vídeo, como que eu fiz para pagar uma viagem para Londres, trabalhando, sendo estagiária, aquela fase que a gente tá sem muito dinheiro, né? Vocês sabem bem como que é. Eu sempre sonhei em morar em outros lugares, isso é uma coisa que eu tenho desde pequena, e quando chegou na fase do ensino médio, eu vi os meus amiguinhos indo estudar o terceiro colegial em outros países e tendo experiência de conhecer aquela cultura. E eu sempre admirei muito isso, eu ficava olhando pensando, um dia eu vou fazer isso. Mas eu sabia que naquele momento eu não tinha como pedir para os meus pais, eles não tinham condição de pagar para mim, então eu queria trabalhar para conseguir conquistar aquilo. Os anos foram passando e aí eu entrei na faculdade e fazia estágio numa empresa chamada GE. E nisso eu via que muitas pessoas que trabalhavam lá já tinham tido essa oportunidade de morar fora do país, seja porque elas fizeram também ensino médio ou estudaram um momento fora, ou elas trabalharam fora pela GE. Então isso era muito próximo de mim, só foi aumentando essa minha vontade de ter experiência de fazer intercâmbio. Mas eu tinha um probleminha. Eu não falava inglês fluente e a empresa americana tudo era em inglês. Já aconteceu de eu ir em treinamento e não entender nada do que as pessoas estavam falando ali, passar um dia inteiro em treinamento sem entender nada do que eles estavam falando. Então eu entendi que aquele era o momento certo de eu fazer intercâmbio. Por mais que eu fizesse aula particular, eu sabia que ia levar muito tempo para eu atingir o nível de inglês que eu precisava. Só que eu não tinha grana, eu era estagiária e meus pais não podiam pagar. Então eu fiquei pensando em alternativas para eu conseguir fazer esse intercâmbio pagando tudo sozinha. E aqui eu vou listar algumas coisas que eu fiz que me ajudaram a reduzir muito o custo. A primeira coisa que você tem que fazer é o planejamento. Por que que planejamento é tão importante? Ele vai te guiar a você conseguir atingir o seu sonho. Então você vai traçar metas. Eu, no meu caso, eu queria viajar dali 6 meses. Então eu peguei meu salário de estagiária e calculei o quanto eu conseguiria economizar nesse período, somei e vi o quanto que eu teria para colocar dentro dessa viagem. E aí eu pensei, isso vai ser suficiente? Isso vai conseguir que eu compre a passagem, que eu pague o curso do estudo, por exemplo, que eu queria estudar inglês lá, acomodação, alimentação, tudo que eu preciso? E aí eu comecei a pesquisar quanto que seria um custo via agência. Então eu fui numa agência para entender qual que seria o preço ali padrão que eles trabalham, para eu ter como parâmetro e comparar com o valor que eu conseguiria guardar durante esses 6 meses. Claro que a conta não fechou. E aí veio o segundo passo. O segundo passo é você ampliar suas oportunidades. Nada mais é do que você ver quais outras alternativas você tem para fazer esse seu sonho, porém reduzindo o seu custo. Então, por exemplo, analisar uma forma de você ir como au pair, que é quando você mora na casa da família e você cuida da criança, em troca você tem moradia e alimentação. Você pode ir fazendo voluntariado, você pode tentar bolsas de estudos. O que aconteceu no meu caso? Eu não fiquei fixada em ir para os Estados Unidos, que foi o local que a agência me ofereceu, que era o destino mais barato no momento. Eu lembrei que eu tinha primos que moravam em Londres e aí eu pensei, essa pode ser uma boa forma de eu economizar na hospedagem. Então eu vou falar com eles. Londres não era o local que passava pela minha cabeça, porque libra esterlina, né, muito dinheiro, mas pode ser que eu consiga economizar uma grana, então vai valer a pena. E foi isso que eu fiz, eu consegui economizar toda a hospedagem porque eu fiquei na casa do meu primo e essa foi a minha forma de ampliar as oportunidades. Mas você tem todas essas que eu citei, com certeza tem muitas mais aí que você consegue encontrar no Google. Tem jeito sim de você ir, tá bom? É só você dedicar tempo para pesquisar. E esse é o terceiro ponto. Você tem que pesquisar muito. Então você pensa assim, eu toparia cuidar de criança, acho que o programa de au pair eu posso fazer. Aí você tem que pesquisar em todos os sites, em todos os canais de YouTube que falam isso, todas as pessoas que você conhece que já foram. E é assim, ser cara de pau mesmo. Você tem que chegar em todo mundo que você conhece que já fez intercâmbio e falar assim, como que você foi? Foi caro? Não foi? Eu não tenho dinheiro, eu tenho X mil reais para ir, eu tenho 100 reais para ir. Você tem que falar real, porque essas pessoas, quanto mais você se comunicar e falar o seu cenário, mais as pessoas vão te ajudar. Se você assistiu o canal do YouTube de alguém, viu o Instagram de alguém que já foi, ou uma empresa que dá dicas, manda lá um
DM para a pessoa, deixa um comentário no canal, vai que ela te responde. Faz toda a varredura de pesquisa que você puder, porque isso com certeza vai te ajudar a decidir qual que é o caminho mais barato. Voltando para o meu caso, eu já tinha resolvido a questão da hospedagem, certo? Mas eu tinha a questão do estudo que eu sabia que ia ser caro. E aí eu pensei, se eu procurar uma agência, a agência vai falar com outra agência, provavelmente de Londres ou do local que você for, né? Que aí vai falar com a pessoa que está vendendo o curso, que vai falar com a escola, enfim, você vai pagando todas essas comissões no meio. E aí eu pensei, e se eu procurar a escola por conta? Eu pesquisei no Google como que eu conseguiria fechar uma escola de inglês em Londres por conta, sem depender de ninguém. Mas como eu não falava inglês fluente, eu usei ali meu amigo Google Tradutor, e aí eu pegava os e-mails das escolas que eu achava, e aí jogava no Google Tradutor, fiz um e-mail padrão e mandei: oi, eu sou a Bruna do Brasil, eu quero estudar um mês, no mês tal, eu quero ir para aí, eu quero fazer só o período da manhã, só o período da tarde, enfim, você conta a sua historinha, coloca no Google Tradutor e manda para todo mundo. Foi assim que eu fechei a escola de inglês que eu estudei um mês em Londres, era de segunda a sexta, 4 horas por dia, das 8 ao meio-dia, e eu paguei somente R$ 1.000. R$ 1.000. Se você pesquisar, você vai ver que foi muito barato. Por quê? Eu fechei por conta, não dependi de agência. Não foram 1.000 libras esterlinas, foram R$ 1.000. Então vale a pena você pesquisar, você dedicar tempo, porque você vai economizar dinheiro. O quarto ponto também vai te ajudar bastante a reduzir dinheiro, porque se você não tem muita grana, é preferível que você não escolha o mês que você vá. Você tem que ir em baixa temporada. No meu caso, eu fui em janeiro. Aí você vai pensar, nossa, mas você foi em alta temporada? Não, janeiro é alta temporada aqui no Brasil, que é verão. Mas em Londres é assim, ó, o auge do inverno. É o limite do -5 que chega lá, entendeu? Então eu não fui na alta temporada. Eu passei frio, conheci a neve, foi minha primeira experiência. Fui em janeiro, voltei em fevereiro, deu tudo certo, paguei mais baratinho também. Uma coisa que eu sempre falo que tem que ficar muito clara pra você. Não tem por que você escolher um destino, porque todo destino é legal. Juro por Deus, todo cantinho nesse mundo tem algo especial. Então, se você quer ir para o Canadá, colocou na cabeça que tem que ser o Canadá, mas não cabe no seu bolso, tudo bem, deixa para lá, você vai para o Canadá outra vez. Foi o que aconteceu comigo. A agência não tinha falado dos Estados Unidos, mas o que cabia no meu bolso era Londres, porque eu ia ter uma bela economia de hospedagem, e hospedagem custa caro. Então, eu vou para Londres, não tem problema. Outro momento eu vou conhecer os Estados Unidos, que foi o que eu fiz também. E aí você consegue abrir os seus horizontes, conhecer um local que às vezes pode te surpreender, que você pode até gostar mais do que o outro, porque você ficou encanada com aquele destino. Então não fique preso a nada. O que importa é você realizar o seu sonho de fazer intercâmbio, afinal esse era o seu objetivo principal, certo? Uma coisa que todo mundo que quer viajar barato peca, e esse é o próximo ponto. Você usa o seu cartão de crédito. Não faça isso. Você tem que usar somente o dinheiro que está ali, ó, em espécie na sua mão. Por quê? Eu não sei o que acontece na cabeça do viajante, mas ele deve pensar o seguinte: eu vou viajar, vou usar o meu cartão de crédito, e aí quando eu voltar, um dinheiro, ó, vai surgir na minha conta e eu vou conseguir pagar a fatura do cartão de crédito. Porque eu conheço muita gente que viaja e fala assim: depois a gente pensa, depois a gente vê o que vai dar. Mas não vai dar nada, porque não vai surgir dinheiro. Não tem dinheiro novo que vai cair na sua conta. E a fatura do cartão de crédito aumentando, você vai voltar e vai fazer o quê? Pedir empréstimo no banco, porque você não tem dinheiro para pagar a fatura do cartão de crédito que veio com taxa, IOF, com câmbio muito mais alto, tudo aquilo que você já sabe, porque você viajou e quis curtir. Não faça isso. Viva com dinheiro na mão. Escolha suas prioridades e vai dar tudo certo, eu te garanto. Esse ponto aqui tem muita gente que dá risada, que eu falo: cozinhe. Cozinhe onde você for. Por quê? Tem pessoas que querem viver de comer fora, no café da manhã, no almoço, na janta, no cafezinho da tarde. Só que isso, quando você for somando os pouquinhos, vai dar uma fortuna de alimentação. Então, cozinhe. Nessa viagem para Londres, eu tomava café na casa do meu primo, ia para aula. À tarde, eu comprava um lanche que tem aquelas redes, compra lanchinho natural, que é baratinho. Comprava esse lanchinho e jantava em casa. Eu não comia fora, então eu devia gastar por dia nem 5 libras para comer, porque o lanchinho era muito barato. E aí você faz isso, você vai no mercado, compra as coisinhas, chega em casa e cozinha. Você vai ver que é até legal ir no supermercado das outras regiões. Você aprende o que as pessoas usam mais para cozinhar, enfim, descobre novas coisas. Eu adoro conhecer supermercado de outros países. E você vai conseguir priorizar um ou outro restaurante que realmente tem importância para você ir. Eu lembro
lembro bem que nos 40 dias de viagem que eu fiz para Londres, eu fui em 2 restaurantes somente. E eu sempre lembro dessas 2 experiências com muito carinho, porque eram chefes que eu acompanhava, então eram restaurantes que realmente tinham importância para mim conhecer. O 8º e último ponto é você escolher uma prioridade e se apegar a ela. Eu já falei em outros vídeos aqui que eu priorizo muito a gastronomia e os passeios. São 2 coisas que pesam muito para mim quando eu vou conhecer um local novo. Eu quero conhecer a gastronomia local e eu quero passear o máximo possível. Mas entre esses 2, você pode ver que eu priorizei os passeios em Londres. Porque a gastronomia eu já falei que eu fui em 2 restaurantes que eu gostava muito. De resto, eu foquei nos passeios, porque é isso que pra mim vai pesar. É eu ter a consciência que eu conheci todos os locais que eu queria, que eu passei bastante, que eu andei bastante pelas ruas, que eu fiz viagens de final de semana. Então pense o que é mais prioritário pra você, que você vai voltar pro seu país com aquela consciência tranquila que você fez tudo que você quis, do que era mais importante pra você. E aí cada um tem o seu, tá? Não importa o que é a sua prioridade, mas se apegue nela, porque se você voltar pro seu país sem cumprir, você vai ficar frustrado com a viagem. Mas se você deixou de ir num passeio que nem era tão importante assim, ou não fez alguma coisa que todo mundo faz, mas que pra você não tem valor, tá tudo bem, você não vai sentir falta, tá bom? Essas foram as minhas dicas de hoje e eu tenho certeza que se você segui-las, você vai conseguir fazer seu intercâmbio. É só você focar no que é importante pra você, que o precinho das outras coisas vão ficar mais baratos. Depois deixa aqui nos comentários se você conseguiu fazer, o que você achou desse vídeo e não esquece de se inscrever no canal, tá bom? Obrigada, até o próximo vídeo.